Oi, queridos, tudo bem? Vamos relembrar o que nós conversamos hoje a respeito do texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é o gênero textual exigido de você nos exames vestibulares para os quais você está se preparando, nos exames militares também, de aprovação às escolas militares. É um texto que tem como características apresentar ideias e defender essas ideias. Dissertativo é quando as ideias são apresentadas, argumentativo, a defesa dessas ideias. É a sua opinião argumentada. O que é argumentar? É convencer alguém a respeito da sua opinião. Então, a nossa intenção é trabalhar com você as técnicas necessárias para que você pegue o seu conhecimento prévio, porque eu sempre digo que escrever todos vocês já sabem. O que nós pretendemos fazer é aprimorar essa técnica de escrita dentro do padrão esperado no dissertativo argumentativo, ok? Nós falamos a respeito da estrutura desse texto, que um texto dissertativo argumentativo é estruturado, a estrutura do texto dissertativo argumentativo compreende uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ao falar isso, nós já deixamos bem claro que esse texto dissertativo argumentativo precisa ser construído, estruturado nesse padrão, para que não aconteça aquilo que nós chamamos de redação em bloco ou blocão, quando o aluno faz o seu texto num bloco único, sem especificar os parágrafos. Lembrando que parágrafo não é travessão. Parágrafo é o espaço, né, que você deixa entre a margem e o início da primeira linha do seu texto. Então, o texto em blocão, ele é um texto que sai perdendo. Ele já dá largada perdendo. Você precisa internalizar isso. O seu texto dissertativo argumentativo deve apresentar essa estrutura. Um parágrafo de introdução, e esse parágrafo pode conter 7 ou 8 linhas, entre 6 e 8, vamos colocar assim, 6 a 8 linhas. No desenvolvimento, você deverá argumentar, desenvolver as suas ideias em 2 parágrafos de desenvolvimento. São 2 parágrafos, cada um com 7 ou 8 linhas. E, finalmente, a conclusão. A conclusão é o lacinho do seu texto, é o fechamento dele, é o cadeadinho de ouro, não pode faltar. Um texto dissertativo argumentativo precisa ter a conclusão, porque senão você fica, como leitor ou corretor, esperando um algo mais. O corretor olha, você introduziu o texto, desenvolveu suas ideias, argumentou, apresentou a sua opinião, argumentada, fundamentada, e parou. Mas cadê a conclusão? Depois de tudo isso, a que conclusão você chega? No caso do Enem, a conclusão sempre será a proposta de intervenção. Para quem vai fazer a UERJ, a proposta da UERJ é fazer um texto mais reflexivo e a conclusão também é mais reflexiva. Mais adiante nós vamos detalhar isso. Mas fica para você, então, a necessidade de elaborar o seu texto nesse padrão. Introdução, com 6 a 8 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento, de 7 a 8 linhas, e uma conclusão. Essa conclusão, se for, por exemplo, a conclusão do seu texto do Enem, ela pode chegar a ter 9 linhas.
Porque a conclusão do texto Enem, ela necessita apresentar 5 elementos nela. Nós vamos também conversar sobre isso. Esses 5 elementos devem aparecer na conclusão. E aí você se vê, então, com uma conclusão mais extensa em se tratando de Enem. Na questão da UERJ, que é uma conclusão que não exige proposta de intervenção, a conclusão da UERJ é o fechamento de uma reflexão. Você pode ter uma conclusão menor, certo? Então vamos colocar aqui que você utilize 8 linhas na sua conclusão. Você vai ter então, tomando por base 8. 1, 2, 3, 4, 5, perdão. Tomando por base 7 linhas, certo? Tomando por base 7 linhas. Você tem 7 linhas na introdução, com mais 14 linhas, que são 7 em cada parágrafo de desenvolvimento, 21, e mais a conclusão com 8 linhas, você tem 29 linhas no total. Alcançou o esperado. Alice, qual é o esperado? Tanto na UERJ quanto no Enem, o esperado é que você produza acima de 20 linhas e no máximo 30. Significa que se você fizer um texto com 10 linhas, com 15 linhas, você também já sai perdendo. Porque é impossível um texto de qualidade, no padrão dissertativo argumentativo, ser escrito em 15 linhas. Você precisa apresentar conhecimento, você precisa mostrar as áreas de conhecimento às quais você teve acesso durante a sua formação. Você precisa exemplificar, argumentar. Não tem como em 10, 15 linhas isso acontecer. Em 20 já é o mínimo. E mesmo assim, você corre um sério risco de não ter uma pontuação esperada, desejada. O ideal, você trabalhar essa estrutura e alcançar 25 linhas, 26, 27, até 30. Alice, se eu passar de 30 linhas, eu perco a minha redação toda? O que você acha? Você vai ter a sua redação anulada? Não. Você só não vai ter a redação corrigida depois das 30 linhas. Vai que você desenvolva, argumente e nas últimas 4 linhas ainda tenha a sua conclusão, só que ela já ultrapassou. Você vai perder isso. Mas eu já deixo claro para você que a sua folha oficial de redação, ela já vem preparada para essa realidade de no máximo 30 linhas. Ok? Agora chega aqui que eu vou te contar uma coisa. Não adianta fazer letra grande para completar as linhas e resolver o problema. Não. O conselho é justamente o oposto. Diminui a sua letra. Use uma caneta de ponta fina. Tem várias canetas no mercado. Aquela Bic de ponta grossa ou caneta similar, né, de ponta grossa, não é a ideal para a sua redação. Porque ela vai fazer a sua letra ficar maior do que o esperado. E se você já tem letra grande, vai complicar. Então, olha no seu material escolar, procura no seu estojo e elege as suas canetas de produção textual. Pretas, de carga visível dentro do invólucro transparente e de ponta fina, tá bom? Combina isso comigo. Redação escrita a lápis não é corrigida, caneta azul não é corrigida, porque essas redações são digitalizadas. E elas são enviadas em pacotes, arquivos, né, para os corretores e eles precisam ver claramente o que você produziu. Um texto digitalizado em caneta azul ou em lápis compromete-se. Então, o padrão precisa ser seguido. Caneta preta, de carga transparente e com a ponta fina. E diminui essa letra, que eu vou estar de olho em você. Tá bom? Fechamos, então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E vamos entender melhor a primeira parte dessa estrutura, que é a introdução. Para que eu faça essa introdução, eu vou me tornar um pouco repetitiva agora, porque eu sei que muitos de vocês já têm conhecimento do que eu vou expor. Não utilizamos primeira pessoa no texto dissertativo argumentativo. Qual a primeira pessoa, Alice? Eu. Eu não faço parte desse texto. É a minha opinião, mas eu não escrevo na minha opinião.
é o que eu penso, mas eu não escrevo eu penso. Evita o nós também, que acaba que o nós você se coloca ali dentro e você sai da impessoalidade necessária. Então você não precisa colocar, na minha opinião, o tema, não, esquece e já vai direto ao tema. Ao abordar, por exemplo, um tema sobre saneamento básico, ao abordar a questão do saneamento básico no Brasil, pronto, você já começou o seu texto, ok? Então, vamos colocar aqui e riscar, ó. Eu não entro no texto, nós também, não faz parte do seu texto o pronome nós, nem o eu. A primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Expressões desgastadas que a gente tem apego, desapega. Você tem apego aos famosos. Nos dias atuais, atualmente, no mundo em que vivemos, no Brasil de hoje, no mundo de hoje, são expressões vazias de significado, que só vão servir para ocupar espaço nas suas linhas, mas não contam como uma produção válida a ser pontuada. Ok? Então, essas expressões do tipo, nos dias de hoje, no mundo de hoje, atualmente, alguns gostam de utilizar uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais erudita, mais culta, né? E falar assim, odiernamente. Gente, cuidado. Cuidado para você não investir em vocábulos que não vão combinar com o seu estilo. Certo? Cada um de vocês já tem um estilo ao escrever. O importante é, dentro desse estilo e das variações que você conhece de utilização da língua portuguesa, você pegar o padrão culto. O que é o padrão culto? Eu vi ela, coloquial. Eu a vi, padrão culto. Lembra disso? É o padrão que a escola trabalha com você. Porque o coloquial, nós já nascemos com ele. O coloquial já faz parte ali da nossa fala do dia a dia. O culto, ele é adquirido. Ou na convivência, ou através do estudo. Certo? Então, a nossa aula de hoje, inicial, relembrando o texto dissertativo argumentativo, abordou essas questões. Fazendo uma retrospectiva, texto dissertativo argumentativo é aquele que apresenta opinião com defesa, com argumentos. Ele precisa ser estruturado em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento, ele aparece em 2 parágrafos, porque você vai precisar ter pelo menos 2 argumentos válidos para construir o seu texto. E no final, se você trabalhar com uma margem de 7, 6 a no máximo 8 linhas, você alcança as 30 linhas esperadas ou pelo menos as 25. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. E eu repito, nós não nascemos já aptos à escrita. Nós nascemos aptos à fala, né? O falar é inerente ao ser humano que convive no meio social. A escrita é uma habilidade adquirida e que precisa ser aprimorada. A escrita literária requer talento. E a escrita objetiva exigida nesse tipo de texto requer técnica e conhecimento. Ok? Então vamos dar continuidade a essa aula nos próximos momentos e já vamos partir para treinar. Certo? Obrigada!